Oi, gente! Adivinha quem é? Brincadeira. Mas a verdade é que eu vim falar de um tema muito interessante. Bom, todos os temas são, né? Não é mesmo? Mas eu acho que hoje representa muito um pouco da minha vida, tá? Desde muito pequena eu entendi, e aí eu tenho. É engraçado falar isso, vou ter que entrar nos lugares engraçados. Quando eu nasci na minha família toda emocionalmente um pouco desorientada, vamos dizer assim, onde a família, né, tinha doença, que era depressão e tudo mais, tal, eu vivi uma situação muito interessante que depois virou filme, não inspirado em mim, mas o filme que eu tô falando é o Divertidamente. Quem assistiu? É um desenho, né? Esse desenho ele fala o quê? Ele é feito por neurocientistas e esse desenho ele fala sobre as emoções em terceira pessoa. Então, é as emoções conversando com a criança. E eu percebi que em determinado momento da minha vida começou a acontecer isso. As emoções, elas falavam comigo. Elas me ajudavam a dialogar e a me regular. Tema importante, porque só para registro, a gente começa a ter essas percepções com 5 anos, onde começa a memória, em torno dos 5 anos. E foi quando eu comecei a identificar no meu ambiente, da minha família, o que não era normal, ou não é que não era normal, porque para mim era normal, mas eu comecei a comparar o que acontecia lá com a casa dos meus amiguinhos, né? E foi aí que eu entendi que tinha alguma coisa diferente. E eu lembro das minhas emoções conversarem comigo. E elas conversavam comigo, tal, tal, tal. Na história que eu conto, né, que com 16 anos eu passei por uma situação difícil, eu estava na adolescência, tentei me matar, estou viva, graças a Deus, né, dá para perceber. E foi quando a minha família me contou que a gente tinha esse problema, né, da depressão no genótipo feminino. E aí, nesse caso, eu conto sempre isso, né? Que foi aí que eu fui buscar a minha. Na verdade, eles acharam que eu estava gorda mesmo, mandaram eu fazer um regime e achei a minha terapeuta lá. Que foi que eu fiquei com ela 20 anos. 20 anos. Claro que eu fiz muita pergunta para ela, e foi isso que fez também a gente buscar as informações, por isso que tem que fazer pergunta, né? Uma vez que eu entendi que todo mundo da minha família se matou, né? Minha mãe não, perdão, minha avó, minha bisavó e um monte de gente. Então eu entendi que eu tinha que ficar viva, né? Então para ficar viva, se a intenção era ficar viva, eu fui fazer pergunta. E eu já me percebi diferente quando eu comecei a falar com a minha terapeuta, porque eu percebia que para eu confiar nela, eu primeiro validei se ela realmente sabia responder as coisas que eu precisava, né? E nesse momento, eu comecei a explicar para ela que as minhas emoções estavam falando com ela. Foi só nesse momento que eu falei, ou ela me interna, ou ela vai entender e me ajudar. Pois ela entendeu e me ajudou. E a gente buscando informação sobre isso foi muito antes do filme, tá? Muito antes do filme, do Divertidamente. Tanto que quando saiu Divertidamente, ela me ligou, né? Para falar, olha, tá vendo? Não é só você, é todo mundo. Falei, pois é, né? É o que acontece com crianças que nascem num ambiente onde elas não se identificam muito, assim, em relação a acolhimento, emoção e etc. Bom, mas quando eu falo isso, eu não estou falando do ambiente que a família dá. Eu estou falando da interpretação da criança em relação ao que a criança precisa no momento que ela precisa e a família não tem para dar. Então é meio relativo, né? Bom, nesse momento, né, eu comecei a levar a vida muito mais leve, porque a gente foi falando sobre isso, eu entendi por que eu fazia isso e eu sempre usei o bom humor como referência, porque acreditem, os bonecos que eram meus, né, que era a representação da minha emoção, eles faziam com que as minhas situações que eu vivia, né, as situações que vivia que acontecia na minha vida, eles faziam tornar aquilo mais leve. Exemplo, uma vez eu saí correndo, tinha uma prova, eu ia a pé para a escola e eu estava atrasada e eu escorreguei num cocô e caí sentada em cima dele.
tecnicamente falando, é a tragédia, né? Tragédia em todos os sentidos, né? Fiquei toda suja, toda cagada, ao pé da letra, e depois ainda perdi a prova. Péssimo! Mas os meus bonecos começaram a interagir comigo, né? Então a minha emoção começou a interagir comigo e falar: nossa, olha só, cuidado, hein, com essa roupa marrom, você está se misturando nesse lugar, hahaha. E nisso eu fui saindo da tristeza que eu estava, do desespero, e comecei a rir também. E aí perdi a prova, paciência, fui para casa, contei engraçado, já contei o que aconteceu para minha mãe de uma forma completamente lúdica e engraçada, mesmo com aquele problema todo que estava ali e até a prova que eu perdi. Isso facilitou muito a minha vida o tempo inteiro. Eu não estou dizendo que vocês têm que fazer isso, não é isso. O que eu quero dizer é que eu quero entrar num tema que chama louco. Todas as vezes, né, que as pessoas interpretam como coisas sendo levadas como brincadeira, olhando pelo viés da loucura. Não é. Né? Não é. O bom humor é o melhor recurso do ser humano e nem todo mundo usa. Todo mundo às vezes associa a seriedade, a rigidez como algo que vai botar mais ênfase na coisa ou vai tornar aquilo mais sério. Não, o bom humor ele quebra justamente a relação com a seriedade do momento e não precisa ser falado se não quiser, só pensado. Até para eu poder ficar leve para a tomada de decisão diante do problema em si. E por que eu estou falando para vocês sobre loucura? Porque por muitas vezes, como eu brincava muito com muita coisa, e não necessariamente porque tinha coisa séria, só porque eu brincava mesmo, porque quem me conhece sabe, eu sou muito bem-humorada desde pequena. E as pessoas às vezes falavam, nossa, ela é louca, olha o que ela falou, ela é louca. Até hoje eu escuto isso. Às vezes eu estou no ambiente da minha família, às vezes a pessoa fala, meu, olha o que ela falou, ela é louca. E assim, isso não me pega, mas por um bom tempo na minha adolescência me pegou. Por quê? Porque eu não entendia direito o que queria dizer aquilo. Porque se para mim, fazendo aquilo era tão agradável e bom e melhorava a minha vida, por que elas estavam pondo um nome de louco, sendo que o significado da loucura... Atenção, é o aprisionamento na mente. O louco, eu posso te falar, porque eu já estive em vários hospitais psiquiátricos, até para entender parâmetro, entender a loucura mesmo. E é um aprisionamento na mente. Eles vivem presos naquela situação que eles criaram, ou não, ou foram tendenciados, porque na verdade às vezes não é nem... Aliás, nunca é escolha. Desculpa, falei até errado. Nunca é escolha. Mas eles tiveram ali uma dificuldade. E aí, isso provavelmente já tinha um pré-destino, e aí aconteceu o que aconteceu. Então, conhecer para mim a loucura foi exatamente entender que é muito ruim quando as pessoas colocam esse tema, porque elas perdem a capacidade de aprender com o bom humor. Então, quem se diverte e ri, não é louco, é livre. É solto, se conhece, permeia por todos os lugares e sai inteiro. Então, 3 dicas que eu dou aqui. Atenção, cuidado com os conceitos que vocês projetam nas coisas, principalmente quando as coisas são boas. Né? Porque se o outro está se divertindo e rindo ou fazendo uma piada, não é que ele está ofendendo ninguém ou está desmerecendo o que está acontecendo, ele só está tornando a vida mais leve. Preste atenção nisso. Segundo, uma vez que prestou atenção nisso, aprenda a fazer igual. Porque o bom humor precisa de uma escolha. Você precisa escolher ser bem-humorado. Isso a gente não nasce assim. Escolha ser bem-humorado. E terceiro, uma vez que você escolheu ser bem-humorado, ensine os outros. Por que não? Quando alguém te falar alguma coisa ruim em relação a como você reagiu, diga para ele, testa, tenta. É tão mais gostoso? É isso que eu tenho para dizer. Então, agora eu vou deixar aqui minhas redes. Puxa que eu aumentei o dedo, é para cá. E vamos deixar a vida mais leve, mas compartilhe o vídeo, mande para as pessoas, principalmente as mal-humoradas, e manda mensagem também. E eu vou dar os créditos. Eu fiquei fazendo assim, porque na verdade, gente, eu tinha que falar que eu ia dar os créditos, mas aí eu me atrapalhei com o dedo. Então, mando aqui, ó, aqui vai estar minhas redes, vai estar as pessoas que me ajudaram e etc.,
E é isso. Então você vê, né? Até isso, ó. Isso aqui tá em tempo real. Eu cometi uma gafe, já brinquei com isso, já voltei, já decidi. Beijo, me liga. Não, quer dizer, não liga que você não tem telefone, né? Certo? Manda mensagem. Tchau.